Fala galera, belezinha com vocês? Emerson trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Galera, eu gostaria que, se você estiver curtindo meu conteúdo, você dê um like, comente aí embaixo se você tá gostando, o que você gostaria de ver. A gente pode estar fazendo outras coisas diferenciadas. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar mensagem, comenta aí embaixo também. Se você não tiver meu número, a gente conversa, troca uma ideia, eu explico umas coisas legais. Me perguntaram onde eu quero chegar com esses tutoriais. Na realidade, esses tutoriais eu estou fazendo para ajudar a galera da faculdade que não tem muito conhecimento. Eu faço um curso de GTI. Assim, devido à pandemia, muita coisa está sendo atropelada, então muita gente não está conseguindo pegar o conteúdo. Como eu já trabalho na área há um bom tempo, eu estou repassando o conteúdo, né? Explicar um pouco do conhecimento que eu tenho. E como a gente já falou de placa-mãe, alguns periféricos, já expliquei sobre BIOS. Essa aqui é a quarta aula, perdão, sobre memórias. Ah, Emerson, mas o que é memória? Memória é um pentinho com alguns módulos de memória que vão plugados na sua placa-mãe. Ah, mas como eu sei qual pente de memória vai na minha placa-mãe? Exatamente, você pega o modelo da sua placa-mãe, você vai no site do seu fabricante e vê o que está especificado, o que ela suporta. Porque assim, tem muita gente que é leigo no caso. Como por exemplo, a gente está na quarta geração de memórias DDR. Tem gente que pega um pente de 8 GB DDR4 e acha que vai servir numa placa-mãe DDR3 ou numa placa-mãe DDR2. Mas por que não serve? Porque simplesmente são tecnologias diferentes. Mais para frente na explicação, vocês vão ver que cada tipo de memória tem um pulso de clock, tem memórias, CLTs diferentes. E é isso, entendeu? Basicamente. Tá, mas o que são memórias? Memórias, elas são voláteis, então quando você desliga o PC, tudo que está nela se perde, ele dá um flush na memória. Antigamente, antes da linha DDR, eram as memórias EDO, aí de EDO foi para DIMM, e de DIMM veio para DDR, né? Ah, mas o que significava a DIMM? Na realidade era SDRAM, né, que fala. Era memória de sincronismo de acesso randômico. Tá, mas por que mudou para DDR? DDR, na realidade, ela significa Double Data Rate, que significa o dobro de transferência na realidade. Mas por que essas memórias têm esses títulos, né? Essas memórias elas são rotuladas por isso por causa do seu clock, que é basicamente o dobro de transferência. Por exemplo, as memórias DDR2, DDR2 800, elas trabalham com um clock de 400 MHz. Ou seja, quer dizer que por pulso ela consegue enviar 400 instruções. As memórias DDR2 de 1666 e a DDR3 de 1066, ela trabalha com um clock de 533 efetivo. E as de 1333 com 666 MHz. As memórias DDR4 de 2133 trabalham com um clock de MHz em 1067 e assim por diante. Para evitar confusões, você tem que saber que tem o clock nominal, que é o clock efetivo, né, da memória, que ela trabalha com transferência por segundo. Por exemplo, a memória DDR4 de 2133, ela faz 2133 milhões de transferências por segundo, ou em vez de megahertz. Para deixar claro, por exemplo, o clock efetivo não é o clock externo, que é de 1067 MHz, como explicamos. Aqui está na tabela. Então, como assim? Quer dizer que cada vez que ela faz um pulso, ela recebe, o pulso sobe, ela recebe dados, e quando o pulso desce, ela envia dados. Tá ok? Só para ficar meio claro sobre isso. Aqui tem uma tabela, caso vocês quiserem, vocês podem pausar. Aqui tem toda a geração desde a DDR1, desde a DDR1 até a DDR4. A gente provavelmente já deve estar indo para DDR5 já, provavelmente 2021, 2022 já deve começar a surgir. Não é uma novidade isso para o mercado de hardware. E isso consequentemente vai melhorando cada vez mais as velocidades. É muito importante notar que esses clocks são valores máximos que a memória pode oficialmente usar.
Isso não significa que ela trabalhará automaticamente 100% do tempo com essas velocidades. Você pode instalar memórias DDR3, por exemplo, no seu computador, e pode ter apenas 67 MHz. Você tá entendendo? Porque a sua placa-mãe pode ser que lá tá marcando que ela use, mas não quer dizer que que a placa-mãe, ou melhor, a memória pode ser 2133, mas pode ser que a placa-mãe funcione com ela, mas a placa-mãe seja limitada a 1333. Então, ou seja, somente vai funcionar nessa placa-mãe, nesse conjunto de memória, apenas os 667 MHz que eu expliquei anteriormente. Isso acontece porque o sinal de clock é gerado pelo controlador de memória que está na placa-mãe. Por isso que eu falei que a placa-mãe é basicamente o coração de tudo, entendeu? Tem gente que fala, vou começar montando pelo processador. Não, começa pela placa-mãe, porque é ela que vai determinar tudo que o seu PC vai funcionar, tá ok? Vamos lá. Vou explicar um pouco sobre clock nominal versus efetivo, tá ok? A conta funciona da seguinte forma. Você multiplica o clock nominal pelo efetivo por 8. Na realidade, a conta é feita, por exemplo, eu tenho um clock com 8 informações, ele se multiplica por 8, que vai dar 64 MHz, entendeu? Naquela explicação, que vai ser o mesmo resultado. Isso me dá uma taxa de transferência em megabits por segundo. Ou seja, eu estou enviando 8 informações multiplicado por 8, que dá 64 megabits. Então eu estou enviando 64 MB de velocidade naquela informação. Por isso que vem na memória, no caso de algumas memórias, por exemplo, pegar um pente de memória DDR3. Ele vem lá marcado PC3 10666 ou PC3 10600. Ele já explica qual que é o máximo de dados que aquela memória consegue no seu pico transmitir. Por exemplo, a memória DDR4 de 2133, ela tem uma taxa máxima, no caso teórica, de 17.000 megabytes, ok? Aí, por exemplo, nela vem escrito que PC4 17.000, entendeu? Vou falar um pouco também sobre o sinal de clock, né? Eu notei alguns tópicos aqui, mas só para vocês entenderem, né? A tabela que está aparecendo para vocês são os clocks efetivos e determinados. Eles são de 33, eles vão de 33 em 33 MHz efetivamente, ou 66. Só para vocês entenderem como que funciona a escalabilidade deles. Falar de latência. Explicando um pouco sobre latência. Explicando um pouco dessa tabela, na primeira a gente tem a linha do clock. A segunda tem o comando. A CLT, né, que é a CL, na realidade, que é a saída de dado. E a saída de dados CL5. Quer dizer que, por exemplo, assim, o seu computador fez uma requisição e a memória conseguiu entregar um dado dele no CL3. No CL5 ela conseguiu entregar outra parte desse dado. Que no caso é a latência, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para me entender aqui, que eu escrevi muita coisa, daí fica meio confuso. Peço desculpas a todos. Vamos lá. Uma memória DDR3 de 2133 em CL7, ela demora menos tempo do que uma memória mais rápida para começar a te entregar os dados. Por exemplo, tem memórias DDR4 de 2133 MHz, que é CL15. Como a memória é 2133, ela entrega uma transferência máxima de 17.000. Nesse caso, a DDR4 é pior, é mais lenta, porque ela demora 15 ciclos para te entregar alguma coisa. A DDR3, nesse caso, por mais que ela tenha menos quantidade de memória, ou sei lá, ela consegue te entregar mais rápido esses dados, de uma forma mais intuitiva. Desde 2015, a maioria das placas médias e
e high-end, elas são quad channel, ou seja, a cada 2 slots de memória ele faz do dual channel, ele consegue te entregar o dobro de largura de banda, né, a cada 2 canais. Você pode comparar, por exemplo, os módulos, você pode colocar diferentes módulos ali, desde que eles tenham ciclos compatíveis, que por exemplo, quem é mais da época mais antiga de TI, tinha aquela confusão. Se eu colocar uma memória mais rápida com uma memória mais lenta, como que vai funcionar? Vai funcionar? Sim, vai funcionar. Porém, o controlador ele vai fazer o alinhamento entre essas duas memórias, ele vai fazer um check-up nas duas memórias, ele vai falar, putz, essa aqui é CL15, essa aqui é CL7. Então ele vai fazer a CL7 trabalhar em CL15. Tipo, as duas andarem juntas e entregarem as coisas juntas. Por exemplo, a cada pulso de clock, a memória ela entrega um tanto de instruções por segundo. Nanosegundo, né? Cada clock, por exemplo, um clock de CL7, ele demora 10,5 nanosegundos para te entregar alguma coisa. É só você fazer a multiplicação. 1,5 vezes 7. Aí você vai ter o total. Sempre o clock ele é multiplicado por 1,5, tá? Ou seja, por exemplo, se você tem uma com CL15, é 1 nanosegundo vezes 15. Aí, tipo, você tem que procurar a especificação da fabricante. Deixa eu ver o que mais eu posso estar explicando nesse vídeo. No caso, por exemplo, de alguns chips, no caso dos chips de memória, cada geração tem uma densidade. Por exemplo, num pente de 1 GB, ele armazena 512 MB de memória RAM em cada chip. No caso de 2 GB, você pode ver que o pente ele tem dos dois lados memória. Então são 8 vezes 512. Na geração DDR3, por exemplo, num pente de 2 GB, cada módulo tem 1 GB de memória RAM. Aí, ou seja, você só vai ver 4 módulos de memória na frente do chip. Tá ok? Na linha DDR, a densidade é de 250, no máximo 250, de 32 a 256 MB. Na DDR2 é de 128 a 1 GB por módulo. Na DDR3 é de 512 a 8 GB de memória por módulo, porque o DDR3 consegue chegar até... A placa tem pentes até de 32 para servidor. Na DDR4 você consegue também... Ele começa no mínimo 4... Ele tem de 4 GB a 8 GB por módulo, totalizando no máximo até 64 GB por slot. Ok? Tensões e alimentações do pente de memória. Geralmente as memórias de computador elas trabalham com 2.5 volts. Também existem módulos de 1.6 volts e 1.65 para notebooks. E no notebook é bom você ficar esperto com isso. E também existem módulos de 1,35 volts para notebook. A DDR trabalha com 2.5 volts nos desktops. DDR2 trabalha com 1.8 volts, tanto no notebook como no desktop. A DDR3 ela trabalha com 1,5 volt no desktop, e a DDR3L, que é de notebook, trabalha com 1,35. A DDR3U, que é a de baixa voltagem, ela trabalha com 1.25 volt. A DDR4 ela trabalha com 1,2 volt no desktop, entendeu? Mas também tem um módulo de 1,35 que eu comentei anteriormente. E a DDR4L, que é de notebook, ela trabalha com 1,05 volt. Então você sempre tem que estar esperto com isso, porque se, por exemplo, assim, você pegar uma memória que ela tem uma voltagem menor e você colocar num slot que tem uma voltagem maior, ele vai se encaixar, porém você vai queimar o pente de memória. E se você não queimar o slot também, tá ok?
Galera, eu vou mostrar uma imagem para vocês agora sobre as diferenças dos pentes. O pente DDR, ele, na realidade, o tipo de encaixe deles, ele só diferencia pela pinagem. Pode ver que cada vez mais ele tem mais pinos e a linhagem do encaixezinho, que é o pega-burro que tem no meio. Porque senão, que todos os pentes ele tem os mesmos tamanhos, tipo, em largura, não em altura. Mas eles, o que faz eles não encaixarem em uma outra placa é o recortezinho que está circulado aí, tá ok? No caso aqui, os dois primeiros pentes são pentes de servidor, por isso que tem esse tanto de módulos de memória. O que fica no meio aqui é o controlador de memória desses módulos, tá ok? A partir da DDR3 eu nunca mais vi esses módulos no meio. A DDR4 eu voltei a ver esses módulos, mas também eu acredito que seja pela quantidade de RAM e tudo mais, tá ok? E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, como eu falei. Se gostou, se inscreve no canal. E se Deus quiser, semana que vem tem vídeo novo pra vocês aí, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.